Saudações! Bem, hoje nós vamos falar sobre spells em Shadowverse, né? Porque não é só de criaturas que vive um jogador. Isso é uma coisa que será mais comum em Runecraft, a classe Witch, né? Porque mago você espera realmente que vai estar soltando bastante spell. Então tem alguns decks, muitos decks aí de Runecraft que você vai ver usando bastante spell e a estratégia é toda acerca disso, né? O Runecraft mesmo tem essa coisa do Spell Chain, que é quanto mais spell você usa, maior esse Spell Chain fica. E aí tem algumas cartas que se beneficiam disso, tipo, se você tá com Spell Chain X ou Y, algum efeito acontece. O Starter Deck de Runecraft em Shadowverse Evolve tem essa mecânica, e quando eu fizer o vídeo falando sobre o deck, a gente vai ir um pouco mais fundo nisso, né? Mas por agora, falando sobre spells em geral em Shadowverse, eu nem vou usar carta de Runecraft aqui. Vamos começar aqui como Fairy Circle, que é um spell de Fairy, de Forestcraft, né? Um detalhe aqui, deixa eu dar um super zoom nela aqui, você vê que o custo dela é 1, né? Então, sem nada incrível aqui. O efeito dela coloca 3 Fairy Tokens na sua EX Area, então você vai ter que invocar essas Fairies depois, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que essas Fairies são 1 de custo ou 0. Ou se elas são 1, tem alguma coisa que reduz elas pra 0. Tem aqui, ó. O custo delas, tem ali embaixo a explicação da Fairy Token. É 1 Playpoint exclusivo de Forestcraft, Follower, Pixie, 1 de ataque e 1 de defesa, né? Acho que você coloca essa informação aqui também para caso a pessoa não tenha a token de Fairy, né? Mas devo adiantar que nos Starter Decks de Shadowverse Evolve vem não apenas o deck básico, como também vem as tokens. Então você terá essas tokens, né? Isso é uma coisa legal, porque tem alguns decks em outros card games que tem algum efeito que invoca fichas, né? Tokens, e não tem a token. Então você meio que tem que criar da sua imaginação ali, ou com papel, alguma coisa assim, né? Em Shadowverse, isso é uma coisa que o pessoal falava às vezes, que o Starter Deck de Shadowverse Evolve é mais caro que o Starter Deck de outros card games, né? Porque tem pessoa que achou lá nos Estados Unidos o Starter Deck por $30, Shadowverse Evolve. Agora você deve conseguir achar por 25, por 20 ou até por 15 talvez, né? Mas o maior preço que se viu assim na época era uns $30. E aí o pessoal falava, mas tem Pokémon e Yu-Gi-Oh! Que tem deck tipo de $10. Acho que Yu-Gi-Oh! Não, mas Pokémon pelo menos tem uns decks de $10. E todo deck tinha que ser assim e tal. Só que eu acho que comparado a Pokémon e a muitos outros card games, Shadowverse parece um produto mais premium, né? As cartas, elas são um pouco mais durinhas, mais resistentes que a maioria dos outros card games, que tem card game que é bem fina a carta, né? O foil delas é bem detalhado, bem bonito também em Shadowverse. E o Starter Deck vem com esse monte de coisa. O Starter Deck, geralmente em muitos outros card games, vem as cartas que você vai usar e o playmat. E talvez um guia. Às vezes o guia tá atrás do playmat mesmo, né? No Shadowverse você tem as cartas, a carta de líder, né? Que é importante. O playmat de papel lá, que vem pra todo mundo. As tokens, né? Tem um contador de vida. Um contador de vida no meio das coisas. Eu não lembro tudo agora, mas tem mais umas 2, 3 coisinhas assim que vem junto com o deck. É bem bacana, bem completo, né? Mas bem, voltando aqui ao nosso tópico. Fairy Circle, embaixo aqui você vê que tem Spell ali escrito com fundo roxo, né? E Pixie. Um detalhe, algumas pessoas podem pensar, não, mas peraí, por que a Spell tem uma trait de Pixie se ela não é uma criatura? Porque geralmente criaturas vão ter raças ou coisa assim, né? Mas tem alguns efeitos que podem se basear em para cada card Pixie que você jogar nesse turno, reduza o custo dessa carta em 1, por exemplo. E aí nesse caso, por exemplo, essa carta entraria nesse efeito, né? Ajudaria nisso. Então não só criaturas, mas também spells podem acabar te ajudando, né? Mas bem, essa é uma carta bem simples. Tá aí uma spell de Forestcraft, né? Mostrando que você paga 1 Playpoint, coloca 3 Fairy Tokens na sua EX Area, tem a explicação da Fairy Token ali,
E tá ali mostrando que é um spell, a raridade dela bronze, a raridade comum. Carta simples, tudo bem, tranquilo. Coisa que eu vou mostrar agora também. Esta carta, Angelic Snipe. Angelic Snipe é uma carta muito relevante no meta, tipo competitivo, é muito usada essa carta. E ela tem os torneios de shop, que nós não temos oficialmente aqui no Brasil ainda, mas prêmio de alguma das seasons lá é ela, é a promo dela. E aí é essa mesma carta com a arte diferente, né? E tem muita gente que usa teu deck com o playset dessa versão promo dela, né? Mas bem bacana essa carta. Ela custa 1, mas ela tem uma coisa aqui que não foi visto antes nesses vídeos, que é atrás do 1 tem um quadrado na diagonal ali. O que é isso? Esse é o símbolo em Shadowverse Evolve de neutro, a classe neutra, vamos falar. Então o que isso indica é que na verdade essa carta pode ser usada em qualquer deck, Forestcraft, Abysscraft ou Runecraft, Dragoncraft, qualquer classe pode usar essa carta. Por isso que essa carta é tão importante na parte competitiva do jogo, porque muito deck vai dizer, não, é uma carta bem versátil, né? Você consegue essa carta, ela é bem útil, né? O efeito dela: select an enemy follower on the field and deal 2 damage. O que ele faz? Você seleciona um inimigo follower, uma criatura, e dá 2 de dano. O que é interessante, porque lembra que no vídeo sobre a área eu comentei que ela é 5/5. Se o oponente você ataca e o oponente é 3/3, ela como ela tem 5 de ataque e o oponente tem 3 de defesa, ela derrota aquele oponente. Mas como o oponente tinha 3 de ataque, ele antes de morrer ele causa 3 de dano à área. Então ela tinha 5 de vida, menos 3 de dano que foi causado pelo coisa, ela tem 2 restantes de vida. Aí eu te mostro que tem esse spell aqui que causa 2 de dano. Só que ela tem uma coisa que no Shadowverse Digital não tem, que é essa palavra Quick ali em cima antes do efeito, né? Quick. O que essa Quick indica? Você pode usar essa spell no turno do oponente. Então, vamos falar que eu tenho uma criatura com Ward, que o oponente é obrigado a atacar e é 3/3. O meu oponente tem uma área. Ele atacou com a área. Ele é obrigado a atacar o meu Ward 3/3. Ele derrotou o meu Ward 3/3, foi derrotado e ele tomou 3 de dano. Agora a área dele tá 5 de ataque, 2 de vida, né? Ela tá com 2 de defesa ali porque ela tomou esses 3 de dano. Aí eu tenho, vamos falar que eu tenho um play point, né? Que eu preciso aqui disponível, né, ali pra mim. Eu não gastei todos os meus play points no meu turno. Eu pago um play point, Quick, causa 2 de dano à sua área tá fora, acabou. E é isso, né? E essa carta é muito útil por causa disso. Ela tá ali, seu Angel, como eu falei, aquele negócio da trait, né? Que algumas coisas podem se beneficiar disso. Mas essa é uma carta, eu queria mostrar essa carta explicando sobre spell, porque é um bom exemplo, né? Ela é uma carta neutra, mostrando... Eu só peguei carta que não é Runecraft aqui, porque senão o pessoal vai pensar que spell é só de Witch, né? Só de Runecraft. Não. Todas as cartas que eu estou mostrando aqui não são de Runecraft. Você tem aquela de Fairy, como eu mostrei, da Forestcraft. E tem essa agora que é neutro. Qualquer classe pode usar essa spell. E essa spell é uma spell que você usa no turno do inimigo. Vamos para outro exemplo aqui, que é outra carta que você vai ver bastante em torneio, que é o Execution. E ele custa 4 play points. É mais pesadinho, né? Porque você seleciona um card inimigo no campo e destrói. Detalhe, vamos prestar atenção numa coisa aqui, porque essa carta é tão boa, tão maravilhosa. Select a enemy card on the field and destroy it. O que ele tá falando? Selecione um card inimigo. Ele não está falando para selecionar um inimigo follower. O que isso significa? Você pode destruir um amuleto inimigo. Contra Ravencraft, que usa bastante amuleto, tem um deck de Runecraft também que usa bastante amuleto. Você poder destruir o amuleto é muito bom, porque a criatura você ataca e se você tem um poder de ataque maior que a vida daquela criatura, você derrota aquela criatura e tá resolvido, acabou. Na maioria dos casos é assim que funciona, exceto que alguma outra keyword diga o contrário, né? Mas é bem direto e simples, você tem muitas opções de como derrotar uma criatura e removê-la do campo. Mas o amuleto, ele não tem poder de ataque ou defesa,
ele não é uma criatura, ele não vai ficar engaged, então você não tem como atacar o amuleto, né? Ele é uma coisa separada. E a maneira que você tem de remover o amuleto do jogo é com isso. Se você tá jogando contra o Ravencraft, como comentei, que usa bastante amuleto, ou os decks de Runecraft que usam amuleto, essa carta aqui é uma benção. Ela te salva muito mesmo, né? Claro, tem que saber a hora certa de usar, mas de qualquer maneira é uma carta versátil por causa disso. Porque eu falei de usar como amuleto, que é uma maneira, né, bacana de usar ela, mas também pode usar contra a criatura. O cara baixa aquela criatura com 10 play points, né? O custo pra invocar aquela criatura é 10 play points, é 10 de ataque, 10 de defesa, oh não, caos, terror. Aí você usa isso daqui e se livra dele, né? Então tem uso tanto pra follower como amuleto, uma carta muito boa. Também costuma, no mercado, assim, ela costuma estar um preço um pouquinho, né? Um pouquinho respeitável, justamente porque ela é uma carta que merece algum respeito. Pois bem, então essas são as spells em Shadowverse Evolve. Recapitulando aqui, né? Uma spell, você tem que pagar o custo dela, o custo para usar ela, o custo em play points. Nós vimos ali alguns exemplos entre 1 a 4 play points, que é bem comum, né, de se pagar para uma spell. Você usa ela dá um efeito. Às vezes o efeito pode ser cause 2 de dano a criatura, pode ser para remover uma criatura ou follower, pode ser várias coisas, né? Pode ser para invocar alguns tokens, também como a gente viu. Bem versátil que uma spell pode fazer. As spells também têm traits, como a gente viu ali, então elas podem ter sinergia com alguma estratégia aí que conta pela quantidade de traits você jogando por turno daquela trait específica. E após você usar elas vão direto pro cemitério, né? Tem, como eu expliquei, tem uma mecânica de Runecraft, Spell Chain, que se beneficia disso, dessas cartas tendo sido usadas. Então você é um Spell Slinger, vamos falar. Runecraft tem uma variedade bem legal de tipos de deck que você pode montar. Você pode montar um deck só de Spell Slinger, vamos falar assim, que você vai jogando um monte de spell, e aí você tem um monte de spell no cemitério, e aí isso ativa o Spell Chain, aí você consegue baixar. Tem algumas cartas que reduzem o custo de invocação de acordo com o seu número de Spell Chain, tipo, tanto de spell que você já jogou, você consegue baixar alguma criatura bem forte por um custo bem baixo. Tem um deck de Earthright, de Runecraft, que é usando os amuletos lá com alguns efeitos. É bem versátil a classe, mas quando estiver falando sobre o deck de Runecraft, a gente fala mais sobre a classe em si, né? Mas basicamente é isso que como as spells funcionam. Você não vai ver tanto, assim, exceto por Runecraft, nas outras classes elas estão mais como papel de suporte mesmo. Você coloca ali pra criar aquele execution ali. Vai ter muito deck que vai ter aquilo por esses motivos, pra tirar o amuleto, coisa assim. Mas deck que usa exclusivamente spell, assim, é mais o pessoal de Runecraft mesmo. Mas é mais comum que em Wicross, por exemplo. O Wicross é bem mais raro você ver o pessoal usando spell. Geralmente quando usa spell é uma spell, usa 3 ou 4 daquela spell, ou não usa nenhuma spell, né? Bem, basicamente é isso. Espero que tenha ajudado. Se tem qualquer dúvida sobre isso, coloca aí nos comentários. Coisa que eu esqueci de comentar também, mas já falei aqui, era o Quick, né? Que é uma coisa que é exclusiva daqui, comparado ao pessoal digital. O digital não tá acostumado com isso, pelo menos até a última vez que eu joguei, que faz alguns anos que eu joguei digital, né? Mas pelo menos até a última vez que eu joguei não tinha isso de você poder fazer ações no turno do oponente, né? Que bem bacana. Então basicamente é isso. Se tem alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Se tem algum jogador que é mais experiente com Shadowverse e quer comentar aí também algum errata, algum detalhe que eu não passei com precisão aqui, pode adicionar nos comentários, não vou ficar chateado, tá? E também o pessoal do digital que viu alguma diferença aí pode também compartilhar alguns exemplos diferentes aí também, tá bom? Então é isso, vejo vocês depois, até mais!